Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você vai nos assistir, mas eu gostaria de dar boas-vindas para vocês que estão aqui nos assistindo e boas-vindas ao meu convidado, o Caetano Consolo. O Caetano eu conheci há muitos anos atrás, quando eu morava em São Paulo, e nós perdemos contato por muitos anos, mas olha, eu fiquei muito feliz por ter reencontrado, e eu sei que durante esse tempo todo que nós não nos falamos, ele desenvolveu uma carreira linda nessa área de ambiente. Durante esse mês de maio, eu tentei falar para vocês sobre a importância da natureza, do verde, do nosso contato, da nossa relação com a flora. E eu, caso você não tenha assistido esses vídeos, aqui no meu canal tem uma playlist, ou você pode criar a sua própria playlist com os vídeos do mês de maio, onde eu falei da importância disso. Para quem não me conhece, meu nome é Valdeísa Costa, eu sou psicóloga positiva e Master Coach positiva e trabalho na área da educação e da saúde há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje eu vou conversar com alguém muito especial, ele vai se apresentar para vocês e vamos ter aqui um bate-papo sobre a importância do ambiente e como o ambiente afeta o nosso bem-estar. Muito obrigada por estar aqui conosco. Caso você não seja inscrito no meu canal ou inscrita, se inscreve, não esquece de clicar no sininho das notificações para você saber quando eu lanço um vídeo novo. Até já! Muitos estudos científicos provam a relevância do ambiente sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa vida. A organização ambiental, a beleza do ambiente onde nós estamos, beleza, organização e tudo mais. É como se o exterior afetasse intimamente, profundamente, o nosso interior. Isso é verdade. Daí a importância de nós vivermos em um ambiente limpo, organizado, para que a gente funcione melhor. Mas, entretanto, nós também temos muitos estudos mostrando a importância da nossa relação com a natureza, com o verde. E esse contato, ele é fundamental para o bem-estar e até mesmo para a felicidade. Por isso, eu queria convidar agora o nosso querido Caetano Consolo para ele falar para a gente um pouco como é que isso acontece. Existe mesmo? Na experiência profissional dele, ele comprova que isso é verdade ou isso é uma viagem da psicologia positiva? Olá, Caetano, Olá, muito eu que bem-vindo. agradeço pelo convite que você me fez. E, na realidade, eu já há um bom tempo, né, que eu venho observando o que a natureza consegue fazer com a nossa vida, né? As transformações que a gente faz através da natureza. E eu desenvolvi vários projetos, observando o papel da natureza em nossa vida. Escrevi livro, né, um livro Meio Ambiente numa Perspectiva Bíblica, tratando desse assunto, e fiz projeto em escola pública também, de horta, já trabalhei em horta, já mexi muito com a natureza, já fui fazer pesquisa de campo no meio da mata, Mata Atlântica, quando a gente ia para os índios na Serra do Mar também, a gente fazia ali algumas pesquisas, né? E sempre a natureza me fascinou muito. E eu fui percebendo também que há uma mudança de postura, de comportamento, quando você começa a trabalhar com o meio ambiente, né? Quando você começa a organizar as coisas, como você comentou. E há uma mudança de postura grande, né? Então, se você me der a oportunidade, eu posso relatar assim brevemente alguns projetos que eu fiz e essas mudanças que ocorreram através da natureza, né? É exatamente isso que eu quero, Caetano, porque assim, quando eu apresento, né, algumas coisas tipo científicas, dados científicos, resultados de pesquisa, isso tudo é muito teórico.
E aí que eu achei muito legal a sua presença aqui, para você falar para a gente na prática, o que é que você aprendeu. Então, isso acontece, lindo. Então, me fala da sua experiência, me fala dos seus projetos e fala dessas mudanças. Então, o primeiro curso que eu fiz foi em um curso de técnico em agropecuária, né? E eu sempre gostei muito disso. E eu tive uma oportunidade muito grande na escola pública aqui em São Paulo de trabalhar dando aula de ciências e desenvolver projetos de meio ambiente. Então, eu tinha 3 aulas por semana. Uma eu dava em sala de aula e 2 eram aulas de campo. Então, A gente tinha que recuperar uma área bastante degradada do colégio e eu queria fazer ali uma horta. Então, a gente começou com os primeiros passos. Eu fui ensinando o que era a curva de nível para os alunos. Então, isso depois eu pegava um gancho para a sala de aula, né? Falando sobre os tipos de solo. A gente tinha um solo que não era propício para a planta, né? Logicamente, faltavam nutrientes. A gente tinha que repor esses nutrientes, né? E tinha muito cascalho, muita coisa assim. Então, aos poucos, a gente foi limpando esse espaço, esse terreno, para depois transformar isso numa horta. E eu, assim, fui muito agraciado com esse projeto, por quê? Primeiro que a gente tinha aula no período da manhã, e à tarde nós desenvolvíamos vários projetos. E eu fiz que uma legal. seleção de 120 crianças carentes do bairro para poder participar do projeto, porque eles estudavam de manhã, à tarde eles vinham para o projeto, e ali eles tinham almoço, tinham segurança, tudo, e às 18 horas a gente terminava os projetos e os pais iam buscar essas crianças. Nossa, Mas que o que lindo. ocorreu então? A partir do momento que nós começamos a trabalhar com a horta, eles começaram a perceber que o espaço ele precisa de um tempo para recuperação. Então, a gente começou com a recuperação do solo, nós fizemos primeiro um plantio de milho. E aí não deu nada. Deu umas espigas mirrada, pequenininha, e logicamente que eles ficaram chateados com aquilo. Eu falei, não, mas isso é parte do processo. Nós não vamos colher isso aqui. Nós vamos incorporar isso aqui ao solo, que isso aqui é matéria orgânica, e na medida que a gente for incorporando, que ela for se decompondo, a gente vai mudando esse solo. E começamos essa mudança aos poucos. E aí, uma coisa interessante que a gente vai percebendo no comportamento dos alunos em si. Normalmente, aqueles que se inscreveram no projeto eram aqueles que eram mais rebeldes em sala de aula. Então, esses pegavam para valer no pesado, sabe? E eles foram percebendo que havia uma mudança. Eu comecei a trazer também uma terra de fora, trouxemos 2 caminhões de terra, para poder melhorar ainda mais esse solo. E aí, na medida que foi melhorando, a gente foi fazendo as curvas de nível, nós fomos conseguindo fazer os canteiros, né? Começamos com os plantios. Então, o aluno foi percebendo que, primeiro, que cada semente você planta de uma determinada forma. Quando ela é grande demais, você não vai colocar 10, 15 sementes ali. Quando ela é pequenininha, a gente faz primeiro um canteiro, né, onde você cultiva essas menores, aí você pode jogar lanço, né, para fazer esse tipo de plantio, e depois você faz o que a gente chama de repicagem. Você retira as mudas mais fracas e deixa as mais fortes. As mais fortes, elas são transportadas para o canteiro definitivo. E aí eles foram percebendo que para isso você precisa dar uma molhada antes no canteiro para depois você colocar a muda ali. E aí o que acontecia? Professor, mas como é que a gente vai colher isso aqui? Vai demorar muito? Eu falei, olha, existe um prazo para que a planta desenvolva. Então eles começaram a participar desse ciclo. Para incentivar e reanimar esses alunos, eu comecei com rabanete, porque o rabanete, em 20, 25 dias, você consegue colher. Que E legal. aí fui plantando e intercalando outras plantas, que demoravam um tempo mais. Eu não cheguei a plantar aspargo, porque são 700 dias. Eles É, não iam suportar esse tempo não. todo, né? Então, a Uhum. gente começou com algumas espécies que colhem assim, um período mais rápido. O alface, 60 dias, almeirão pão de açúcar, 30, 40 dias, e assim por diante. E a gente foi intercalando para que a gente pudesse ter uma produção constante. Que legal. E
Qual foi o resultado disso, do plantio à colheita em si, e depois essa hortaliça indo para o almoço deles, para reforçar a merenda desses alunos, né, já que ficavam em período integral na escola, né? Sim. Eles foram aprendendo que existe um momento, um tempo para você preparar o canteiro, um tempo para você adubar, deixar ele, como se diz, pronto para receber a semente. Existe um tempo para a semente ser plantada, para germinar. Existe um tempo para você fazer o replantio disso, um plantio para crescer, para amadurecer, digamos assim, e um tempo para colher. Que Isso legal. acabou transferindo para a sala de aula. Por quê? Depois desse projeto, e na medida que ia acontecendo, os professores de outras áreas vinham para mim e falavam: o que aconteceu com o William? Eu falei: como assim? O William era rebelde, o William era difícil da gente controlar em sala de aula. Depois dos projetos, não sei o que houve que a gente consegue controlar o William. O William tornou-se uma pessoa bem mais receptível para o aprendizado. Então, a gente vai percebendo que há uma transformação na mente da pessoa, não é a minha área, isso é a sua área, né? Sim, Mas eu há quero até uma, falar alguma coisa sobre isso. então, há uma certa transformação, porque eles percebem que tem que ter um tempo para você fazer as coisas. E na vida, eu penso que é a mesma coisa, né? A gente Exatamente. tem uma roda gigante, né? E às vezes você quer pular Exatamente. no meio do caminho, mas não dá, você tem que completar o ciclo. E esse Uhum. ciclo é magnífico na medida que a gente foi completando. Ai, que legal. Gente, eu até queria falar assim, se você é professor, professora, diretor de escola, ou está ligada nessa comunidade escolar e tiver interesse de desenvolver um projeto como esse, eu vou deixar aqui na descrição do link desse vídeo o contato do Caetano, e vocês fiquem livres para convidá-lo, ele pode fazer assim palestra para o grupo de professores de vocês, ele pode dar dicas para os professores, compartilhar com vocês muito do que ele aprendeu, porque isso que o Caetano falou é verdade. Nós acreditamos no ser humano como um ser holístico, nós estamos completamente, nós somos uma coisa só, a nossa mente, o nosso corpo, nossa emoção, nossa alma, nós somos indivisíveis. Então, nós somos uma coisa só, e nós também estamos interligados com o próprio mundo, com a Terra, com as existências e com todos os ciclos. Essa palavra que o Caetano usou foi perfeita para a compreensão da vida, porque nós vivemos em ciclos, como tudo nessa vida. E um dos principais aprendizados que nós temos que ter nessa vida para nos fortalecer, para enfrentar situações, é entender que tudo tem o seu tempo. Isso até um verso bíblico lindo em Provérbios que fala isso, tudo tem seu tempo. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. E na nossa vida é assim também. Então, eu acredito que o que aconteceu com essas crianças, elas foram entender de que a realidade ela pode ser alterada, mas para isso nós temos que pôr a mão na massa. A sua vida, a minha vida, a vida do Caetano, pode ser mudada, sim, para melhor, sim, mas nós temos que pôr a mão na massa. Não, nesse caso, seria arregaçar as mangas, né, Caetano? Porque Isso. mexer com terra é uma coisa muito pesada. Gente, não vou entrar aqui em detalhes de cada aspecto, mas o trabalho com a terra, ele é importante por conta da nossa saúde física, melhora sem dúvida nenhuma, né? A circulação sanguínea, pressão, consequentemente, pressão arterial, melhora também a capacidade de lidar com dor, aumenta o seu sistema, fortalece o seu sistema imunológico. Como eu falei para vocês no vídeo sobre Viva o Verde, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para vocês verem, existem substâncias na Terra que fazem com que o nosso sistema hormonal, vamos dizer assim, ele funcione mais. Então, por exemplo, essa substância, uma substância específica que nós temos na Terra, ele ativa a produção cerebral do hormônio da felicidade. Então, realmente, esse contato com a Terra, o pegar na Terra, altera o nosso cérebro.
e altera a visão que nós temos de tudo. Então, imagina, essas crianças desenvolveram paciência, consciência de ciclo, a importância do próprio ambiente, aprenderam que o que a gente planta, a gente colhe, né? Porque isso é uma coisa também fundamental quando a gente fala sobre vida. Tem muita gente aí, a gente vê muito adolescente, até adultos, batendo a cabeça tantas vezes porque não entenderam o simples princípio da lei, o que se planta, o que se colhe. Em outras palavras, da lei da causa e efeito. Então, assim, é inegável um mundo de coisas que nós, um mundo de benefícios que nós temos com projetos como esse. Por isso, fiquem à vontade de convidar o Caetano para falar para vocês como se faz isso. Me fala mais, Caetano, me fala de outro projeto que você tenha trabalhado. Então, é interessante você desenvolver esse trabalho de maneira geral. Por exemplo, eu fiz o trabalho de coleta de sementes, de identificação dessas sementes, para repovoamento, né, reflorestamento. E aí nós fizemos as mudinhas para depois usar para reflorestamento. E, na medida em que você vai fazendo as mudinhas, você vai percebendo que a planta em si, ela demonstra as necessidades que ela tem. Então, uma planta que ela começa a ficar marronzinha, por exemplo, da ponta, mais em direção ao caule, ela tem um tipo de falta de nutriente. Uma que vem da nervura para fora, né, que é aquela parte central da folha, é um outro tipo de nutriente. A planta que começa a amarelar nas bordas para depois começar a escurecer no centro é outro tipo de nutriente. Então, você vai percebendo ali, aos poucos, você vai estudando que elas necessitam de nitrogênio, fósforo, potássio e em maior quantidade. Depois vem os micronutrientes, que eu não vou citar todos aqui, que é uma grande quantidade, né? Mas é boro, Mas e a cloro, água, Caetano? O que molibdênio. acontece quando falta água na planta? Como é que a Então, gente vê isso na folha? então, a gente tem dois problemas aí. Hum. Tem um velho ditado que diz que muita água mata a planta, e a falta d'água também. Então, quando falta água, você vai percebendo que as folhas vão começando a ficar murchas, caídas. Existe uma espécie que eu tenho aqui em casa, não vou saber dizer o nome agora, se é o lírio da paz ou não, mas quando começa a faltar água, ela começa a murchar. Você colocou água, ela já começa a reviver novamente, né? E aí você Uhum. tem que depender do tipo de solo. Por quê? Tem solo que ele retém muita água. Se ele retém muita água e você coloca muita, mais água ainda, vai começar a apodrecer a raiz. E Uhum. automaticamente a planta vai sentir isso no caule, nas folhas, e você vai matar a planta. Então, você vai ter que saber as plantas que necessitam mais água e menos água. Então, tem espécies variadas, né, para você poder ter essa noção, né? Por exemplo, a violeta. A violeta não é recomendável que você jogue água nas folhas, porque Uhum. queima. A violeta, ela tem uns pelos nas folhas. É, Esses ela é pelos, macia, a gente sente assim isso, mesmo. Um veludinho, né? Um isso, veludo, parece. isso. Esses pelinhos, normalmente as plantas de cerrado, a folha tem esses pelos, porque isso é para reter água. Quando a planta é de Mata Atlântica ou ela é de floresta amazônica, por exemplo, como a gente tem aqui, aí as folhas são mais lisas, porque ela precisa liberar a água o mais rápido possível. Porque o índice pluviométrico, o índice de chuva em florestas tropicais é muito alto. Muito Então, alto. ela precisa liberar isso rapidamente. Agora, no cerrado, você tem pouca chuva. Então, ela tem que reter o pouquinho de umidade que existe ainda no ambiente, né? E é interessante a gente observando essas coisas, porque você vai aprendendo aos poucos com as plantas que elas também têm necessidades, assim como a gente, e que a gente precisa repor esses nutrientes que elas necessitam. Lógico que se ela tiver no habitat natural dela, ela vai ter um ciclo de vida menor ou maior. Então, a Uhum. gente vê na floresta amazônica, por exemplo, mesmo na Mata Atlântica, algumas plantas que têm um crescimento muito rápido, porque ela precisa buscar a luz solar para ela poder sobreviver. E na medida em que ela cresce, vem umas outras espécies menores, essas vão morrendo, porque ela vai cobrindo o sol.
Só que essas, na medida que elas morrem, elas vão entrar em decomposição e formam matéria orgânica que vai revestir o solo, que vai servir de nutriente para aquelas que estão crescendo, aquelas que têm esse crescimento mais rápido. Então, existe uma simbiose muito grande entre o ambiente e entre o que você planta, né? Então, Uhum. na natureza eu aprendo muita coisa e eu gosto de observar muita coisa. Na praia, por exemplo, normalmente aqui a gente fica entre a praia e a serra, né? Então Uhum. você tem toda a transpiração, você tem todo o vapor, você tem todo o oxigênio que vem da serra e que vem do mar também, dos fitoplânctons, né? E ali você caminhando, a tua mente parece que ela fica liberta, ela fica livre, livre para você pensar, para você sonhar, para você É, fazer novos projetos. É uma coisa assim, olha, a natureza ela que lindo. transforma e tem transformado minha vida, viu? Ai, Porque que sabe lindo. como é a minha situação? Eu estou já há quase 10 anos lutando contra a depressão e nos Hum. últimos 3 anos em contato com a natureza, olha, e lógico, com uma psicóloga também, com um psiquiatra, eu já consegui resolver, eu penso que 80% dos meus Ai, problemas que mentais. legal. Ai, que bom. Eu fico contente de ouvir isso, e assim, é um testemunho para mostrar para as pessoas que até mesmo um distúrbio tão grave quanto a depressão, o próprio contato com a natureza tem um papel muito importante. E enquanto você falava dessa coisa das plantas, das diferentes necessidades, eu fiquei imaginando a relação tão estreita que existe entre tudo que você falou e o próprio ser humano. Porque Sim, muitas vezes a gente olha as pessoas como se fossem todos iguais. E as pessoas não são iguais. As pessoas não têm as mesmas necessidades. Eu, esses dias, estava falando com uma mãe que ela está com muita dificuldade com 3 filhos, e ela estava me dizendo quantos 3 são diferentes. Que não existe aquilo de que, ai, por exemplo, eu vou dar a mesma coisa para todo mundo, e todo mundo vai ficar feliz. Não, porque isso não existe. Porque enquanto um filho não gosta de muito abraço, muito beijinho, muita outra coisa, ele não gosta disso, tem um outro que já adora. E um outro ainda que não quer nem desgrudar. Então, quer dizer, a própria manifestação do amor que você tem pelas pessoas, ela também não pode ser não é um chapéu que cabe em toda a cabeça. Cada pessoa, assim como cada planta, ela é única. E ela traz em si mesma, seja a planta, seja a pessoa, características pessoais tão únicas que faz com que elas sejam únicas. E aí a gente fica pensando, né, nesse aspecto das necessidades das plantas, da necessidade das crianças. Às vezes a gente quer satisfazer necessidades que a gente nem sabe se eles têm. E isso é muito interessante quando a gente pensa em termos de intervenção comunitária, por exemplo, ou nos relacionamentos interpessoais. Mas vamos pegar aqui o exemplo da intervenção comunitária. Você chega e quer fazer um trabalho social, um projeto, e aí você vem cheio de ideias, eles vão precisar disso, disso, daquilo. A gente sempre pensa no que vai fazer antes de pensar do que eles precisam, né? Eu me lembro de um exemplo, por exemplo, de umas colegas, eu estava dando um curso para uma instituição, para uma associação, ensinando como fazer um projeto de intervenção comunitária. E eles estavam muito frustrados porque eles tinham chegado numa coisa que a gente chama em Portugal de bairro social, que é um bairro onde pessoas com mais necessidades moram. Então, eles chegaram lá achando assim, nós vamos distribuir cestas de alimento, nós vamos distribuir isso, aquilo outro, só que não teve retorno, assim, as expectativas que eles criaram, eles não viram as respostas no mesmo nível. E eles fizeram ali bazar, trouxeram doações e não sei o quê. Aí, quando eles começaram o curso, eu falei sobre essa questão de saber qual é a necessidade das pessoas. Aí inventamos lá um formulário, eles entraram com... Sabe o que eles pediram? Eles queriam que os jovens tivessem um lugar onde eles pudessem aprender música e aprender a dançar.
Olha, a necessidade deles não era comida, não era roupa, porque nisso eles estavam se virando. A necessidade eram atividades de tempos livres, onde eles pudessem desfrutar da companhia um dos outros num ambiente saudável. Aí, a partir daí, é que eles construíram 3 projetos básicos. Um que era a oficina de dança, o outro com a oficina de música e o outro com a oficina de internet, de informática, que é uma necessidade básica, era uma necessidade básica. Então, é sempre assim. Você quer ajudar uma pessoa, não pensa que você sabe o que ela precisa. A gente tem que tentar descobrir qual é a necessidade dessa pessoa para poder satisfazer. Igualzinho a planta. Ela está com uma manchinha marrom na ponta. O que isso significa? Não sabe? Vai atrás da resposta. E agora não falta coisas na internet, gente na internet, né, em vídeos e tudo mais, para a gente descobrir a resposta. Então, tem uma pessoa com uma necessidade, você quer ajudar? Olha, é o mesmo que a gente faz como psicólogo. Estava explicando isso ontem, eu acho que para uma pessoa. É isso. Estava explicando que é assim: nós, psicólogos, nós ajudamos as pessoas a resolver os problemas que elas querem resolver. Então, a nossa pergunta é: no que eu posso te ajudar? Não importa o que eu pense, o que a pessoa começa a falar e ela me fala e eu vejo, nossa, a pessoa precisa disso, disso, disso. Não. O meu trabalho é ajudar a pessoa a resolver satisfazer aquela necessidade que ela tem. E é muito parecido, porque os cristãos aqui vão me entender, os cristãos que me ouvirem, que vocês lembram que todas as vezes que alguém ia procurar Jesus, parecia assim as coisas mais óbvias, mas foi esse ensinamento que ele deu para a gente, que é chegava alguém lá perto dele e ele perguntava: o que queres que eu te faça? Sim. Parecia óbvio que a pessoa é cega, mas talvez não fosse isso que a pessoa precisasse. Sim. Então, nós, como pessoas que estamos aqui nessa interação com o mundo e com as coisas, nós temos sempre que nos perguntar isso para as pessoas, ou para as plantas ou para o ambiente. O que queres que eu te faça? O que é que esse ambiente precisa? Como que eu vou intervir nesse ambiente para que esse ambiente seja um ambiente mais saudável? Como que eu vou intervir na vida dessa pessoa para que a minha interferência seja positiva, possa levá-la ao crescimento? E daí vem aquela pergunta, né? Qual é a necessidade? Por isso a minha pergunta para vocês: qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade do ambiente onde você mora? Qual é a necessidade das pessoas com as quais você convive? Essa é a primeira pergunta para a gente poder intervir. O que você acha dessa minha fala, Caetano, dentro desse contexto todo que a gente está conversando? Me diz aí. Olha, foi sensacional, porque eu fiz muitos projetos para escolas, para empresas, mas as pessoas não entendiam. Então, por exemplo, eu quero implantar coleta seletiva na minha escola. Aí eu quero trabalhar com ervas medicinais, eu quero trabalhar com uma horta comunitária, eu quero trabalhar com reflorestamento. Tá, mas qual é a necessidade da sua escola? Eles não sabiam me responder. E às vezes tinha um problema sério de gravidez precoce. Gente, como é que você vai trabalhar coleta de lixo se você tem um problema sério na sua escola de gravidez precoce? Exatamente. Então, os projetos eles surgem de acordo com as necessidades, como você falou. Se você tivesse nas minhas palestras antes, eu não teria sofrido tanto para tentar explicar isso para as pessoas, porque os professores, os gestores, eles queriam que eu levasse um projeto pronto. Na realidade, eu partia do princípio do que é um projeto e como desenvolver um projeto, né? E a partir dessas necessidades é que você faz alguma coisa. Então, eu lembro que no NASP, junto com a professora Marli Tim, nós começamos um projeto no bairro universitário, que é um bairro que estava crescendo desordenadamente em função da universidade. Então, por ser um bairro mais barato, as pessoas vinham para morar nesse bairro e estudar na universidade. Só que houve uma ocupação desordenada do espaço. Então, o que eu resolvi fazer nesse espaço? Eu peguei meus alunos de comunicação social, peguei alunos de pedagogia, administração de empresas, montei uma equipe, falei, nós vamos fazer um censo desse bairro.
E a partir do censo, a gente vai poder verificar quais são as necessidades. E aí nós descobrimos coisas assim absurdas, por exemplo, 11 pessoas morando num cômodo só. A gente Nossa. viu instalação feita assim de qualquer jeito, instalação elétrica, né? Feita de qualquer jeito, somente para poder acomodar alunos ali dentro. Então, as pessoas que eram proprietárias desses imóveis, eles não estavam preocupados com o bem-estar de quem estava ali. Na realidade, eles queriam ganhar dinheiro em cima disso. E a partir dessas necessidades, a gente começou, então, a desenvolver um projeto. Pena que eu não consegui continuar, porque logo eu acabei saindo da universidade, depois eu aposentei, né? Mas a gente percebeu o crescimento desordenado do bairro. E hoje, eu voltando no bairro, eu percebo tudo que a gente fez de levantamento na época acontecendo hoje. Então, nós temos hoje terrenos em áreas extremamente alagadas, que é área que não poderia ser ocupada em espécie alguma, aliás, em Hum. hipótese alguma. Então, a gente tem áreas que o lençol freático está muito na superfície, mas eles estão construindo casas nesses lugares e matando as nascentes. Ai, Então, você gente. percebe que é uma destruição do ambiente em si, em função de uma demanda por moradia. Então, isso que você falou é super É, interessante. E olha, a e, partir dessa necessidade é que é, você começa um projeto, né? e é até engraçado que nisso que você me falou me veio um outro pensamento, né? Que é aquilo do quem colhe, não, quem planta, quem semeia ventos, colhe tempestades. Tempestade. Então, essa interferência do ser humano dessa forma tão né, inapropriada, vamos dizer assim, vai trazer consequências. Sim, E eu me lembro que quando você me disse isso, eu me lembro de uma vez ter visitado uma pessoa que ela estava ali com todo um histórico de muito problema de respiratório, muita alergia, muita coisa desse tipo, e aí nós decidimos visitar a casa da pessoa. Gente, aquilo não era visível, mas quando nós afastamos ah, alguns móveis, nós vimos que aquilo tinha tanta umidade, tinha tanto mofo, né, que é fungo, altamente alérgico, e aí nós descobrimos que o problema da pessoa não era que a medicação não era apropriada, é que aquele ambiente onde ela vivia é que não era apropriado para ninguém viver. sim, E o que acontece é isso, o ser humano perdendo essa noção do que está fazendo. Eu me lembro que até conversamos sobre isso esses dias, né, Caetano? Quando a gente pensa assim, nós estamos aqui falando sobre bem-estar, o meu canal tem muita coisa sobre isso, de como a gente mudar a nossa vida, da nossa parte, só que existe uma realidade que né, que nos rodeia, que é muito difícil ser mudada. Só que, assim, às vezes a gente pensa assim, eu não sou capaz de mudar isso, porque eu não tenho como mudar as políticas ambientais, eu não tenho como mudar a forma como as pessoas pensam, e aí vem a pergunta, o que é que eu posso fazer? Qual é a sim. minha parte? Porque imagina, se todo mundo pensasse o que é que eu posso fazer, a gente entra naquilo, né, que a gente estava falando, Gaetano, quando nós falamos sobre as enchentes em São Paulo, onde a gente vê quilômetros e quilômetros de área urbana sem terra. Sim. Só cimento, só asfalto, e não tem terra, né? A terra que é fundamental. A gente, quando pensa no vaso, é isso. A gente põe embaixo lá do vaso, a gente põe pedra, né? Para. Ai, qual é a palavra, Caetano? A pedra Para é para poder facilitar o escoamento de água, né? É isso, para facilitar o escoamento da água. Sim. Então, isso em termos micro, um vaso, mas em termos macro, é exatamente a mesma coisa. E aí, até queria que o Caetano falasse sobre essa questão da importância da terra onde a gente está, nesse sentido de escoamento da água. E eu já deixo você pensando numa pergunta que eu vou fazer aqui. Na tua Tá. casa, aí onde você vive, tem pelo menos 1 metro quadrado de terra? Vamos lá, Pois fala é. disso, me fala disso.
Tá, eu vou te falar a primeira parte, né? Então, a tal de Casa de Ferreira, espeto de pau, mas vamos lá. Acontece o seguinte, quando as pessoas constroem, a primeira coisa que elas se preocupam é impermeabilizar tudo, porque não, tem terra vai sujar e vai entrar poeira dentro de casa, e não sei o que e tal. Então, é como se fosse um conforto para elas se não tiver terra em lugar nenhum. Mas, por exemplo, uma calçada, você pode colocar ali uns blocos de concreto ou pedra e deixar uns vãos entre um e outro, ali de 4, 5 centímetros, planta grama ali, e o solo vai absorver essa água e vai abastecer o lençol freático, né? A água da chuva, você pode fazer um sistema de captação de água, você pode jogar isso numa caixa d'água grande e usar essa água para lavar quintal, coisa parecida. Então, você já vai estar... Descarga, né? Eu vi esses dias Né? lances lindos que as pessoas fizeram com caixa d'água, fazer a captação da água da chuva e usava para descarga. Gente, imagina quanta economia. Sim, e eu fui aprendendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, na construção que eu estou iniciando, eu não pretendo impermeabilizar, eu vou usar pedra. Eu vou usar a brita, vou forrar o solo todo de brita, porque aí o solo vai receber essa água, porque não vai estar impermeabilizado. E a brita serve muito bem para você poder forrar uma parte do seu quintal. Onde você passa, por exemplo, você pode fazer um jardim do lado direito, lado esquerdo, horta, ou faça o que você achar melhor em termos de verde. E na parte central, ou você faz esses blocos que eu estou comentando e deixa esse espaço verde, ou você pode colocar as britas. Você coloca a brita porque a água vai infiltrar com facilidade ali. Isso evita enchente, e isso evita problema de não abastecer o lençol freático, inundação. Então, são coisas simples de se fazer. Aqui Deixa onde eu eu tentar te moro, fazer. Ah, tá. Desculpa aí, depois respondendo eu a te sua faço uma segunda pergunta. pergunta, Fala. aqui onde eu moro, nós pegamos um espaço pequeno. Então, a gente, assim, procurou aproveitar o máximo possível esse espaço pequeno que a gente tinha, né? Que a gente tem. Então, é tudo impermeabilizado, garagem, o quintal, tudo impermeabilizado. O que eu estou fazendo para poder mudar, pelo menos, o ar que a gente respira? Eu estou enchendo de planta na garagem. Então, eu já tenho várias espécies na minha garagem. Depois de plantar essas, aí eu quero colocar no teto samambaias e outras espécies que possam ser colocadas no alto, né? Porque isso vai ajudar a oxigenar o ambiente nosso aqui e refrescar, porque a gente tem um calor imenso quando bate o período da tarde aqui, né? Quando está chegando o pôr do sol, porque o portão aquece demais, é um portão de zinco, né? Então aquece muito. Então, isso eu não pensei aqui na minha casa, porque a gente fez assim com a preocupação de vou construir e entrar logo para dentro da casa, porque era uma necessidade de moradia. Sim, Então, eu não sim. consegui pensar em alguma coisa para poder amenizar. Agora, a outra casa, eu já estou com um projeto diferente em mente, porque eu sei da necessidade das plantas, de você ter plantas em casa, eu sei da necessidade do solo absorver essa água para abastecer o lençol freático, eu sei da necessidade de você reaproveitar a água, fazer o reuso dessa água. Eu sei da necessidade de você, se tiver condições, colocar placa solar para não utilizar a energia. Você sabe que aqui no Brasil a hidrelétrica é o que predomina, né? Mas para você fazer uma hidrelétrica, você destrói Destrói. comunidades inteiras, você destrói a mata, você destrói espécies e mais espécies que vão desaparecendo, né? Uhum. E a gente vai, aos poucos, você vai aprendendo, né? E eu acho que, para aqueles que são cristãos, eu tirei muita coisa da Bíblia. A Bíblia me ensinou Uhum. Ai, que muita legal. coisa mesmo, que eu questionava muito, sabe? Então, por exemplo, eu ia na igreja, eu ouvia pastor falar da criação em Gênesis, eu ouvia falar de Levítico, de Êxodo, de Números e assim por diante, mas nunca ouvi falar nada de preservação, de conservação. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, mas como assim? E a Uhum. primeira passagem que me chamou a atenção é logo na criação, quando Deus diz que eis que te deixo toda a erva verde, toda árvore que dê fruto para servir de alimento. Eu comecei a me perguntar, mas espera aí, se Deus deixou toda a erva verde, por que nós não nos alimentamos de toda a erva verde?
Aí Uhum. a resposta mais simplista que existe por parte de quem fala sobre isso, mas foi a entrada do pecado. Gente, peraí, a entrada do pecado fez isso? Aí eu consegui um livro de duas autoras, Zurlo e Brandão, da editora Globo, e o título é Ervas Comestíveis. Ai, que Então, uma legal. série de ervas daninhas que, na realidade, não são daninhas, são comestíveis. E aí você começa a estudar um pouco mais a fundo, você percebe que o que aconteceu? Espécies resistentes a pragas, a doenças, o sistema capitalista foi eliminando para poder entrar com espécies que produziam mais, mas que necessitavam mais adubo, mais veneno para poder eles venderem esse produto. E a E gente foi, entramos no então, círculo, de uma né? forma, praticando a monocultura e reduzindo a poucas espécies, né? Então, tem muita coisa que a gente não come hoje por falta de conhecimento. É, E aí, então, quando você falou, por que que deixa, isso? comentando de trás para frente, essa coisa das ervas que você me fala, nós temos aqui, eu moro na Inglaterra, para quem não sabe, e a vegetação tem muita coisa parecida com a do Brasil, mas muitas diferentes. Mas nós temos duas em especial que são muito comuns aqui, que é a urtiga, que a gente pensa em urtiga como um mato. E a Sim, urtiga, na verdade, ela é fundamental para proteger os animais silvestres, que aqui tem muito, muito, porque ninguém toca nas urtigas, né? Porque aquilo queima mesmo, só sim, os animais. Então, não cortam as urtigas. A gente tem urtigas por todo lugar por aqui. E eu descobri que aqui usa-se o chá de urtiga para problemas do sistema digestivo. E, tá, gente, tá vendo? é incrível. Teve uma época que eu estava com um pouco de refluxo e o meu marido, não, vamos fazer o chá de urtigas. Eu, ai, não, nem pensar isso. E aí ele foi, colheu lá as folhinhas verdes mais novinhas e fez o chá. Gente, eu fiz um tratamento de um mês que foi, tipo, acabou o problema. E o outro que a gente vê, né, que é outra planta, não, na verdade, outro mato, que é aquele que a gente chama, não sei como é que vocês chamam, a gente chama de vovozinho, que a gente pega assim e assopra. Não Sei. sei o que, de leão, Dente de leão. como dente de leão. Pois Dente é, de leão. gente, o dente de leão também, ele tem muitas propriedades curativas, anti-inflamatórias e tudo mais. Então, é verdade, a gente deixa a erva, né? A erva de lado, mas as ervas são reconhecidas, principalmente pela fitoterapia, como curativas. Mas eu Sim, queria voltar para uma coisa que você falou no começo, e eu sim, queria te fazer essa pergunta. Porque eu sim, vejo muita gente aqui também que não tem tempo, por exemplo, nas suas vidas para cuidar, ficar tirando, cortando grama e tudo mais. Quando você me falou da calçada, que pode se deixar esse espacinho, né? sim, E pôr grama. É lindo para quem tem tempo e cortar essa grama, tudo lá, manter ela baixinha para ficar bonitinho. Mas eu vejo aqui também que muita gente que não tem tempo, eles colocam uma camada de TNT, sabe, o tecido não sei, tecido, e depois a brita por cima. A água sei. entra no TNT? Sim. Ah, tá, porque eu Ela, sei que não nasce erva daninha. pode ser que algumas menores ela consiga passar pelo TNT, né? Mas normalmente não acontece isso, porque o TNT ele forma além da cobertura a sombra também, né? Ah, Então sim. ele aí fica mais difícil, porque com o raio solar é que você tem a brotação maior ou com a luz, né? Não precisa nem ser o raio solar, a brotação maior de espécies, né? Então Mas em seria termos viável também. Agora de pode drenagem, usar. né? Em termos de drenagem. Isso. Para drenagem, vamos pensar na drenagem de uma área alagada, tá? A gente usa a manta, a gente chama de manta bidim. É uma manta e você usa um cano, ele é meio que sanfonado, mas todo cheio de furinho. Aí você envolve ele na manta bidim, depois coloca a brita em volta dele e a brita vai absorver essa água e não vai entrar terra para entupir esse cano, porque a própria manta ela não vai deixar acontecer isso. E ali Ai, não que vai nascer legal. mata, sabe assim, em quantidade, Uhum. porque você tem essa proteção, né? Ai, Então, que é uma legal. ideia interessante também.
Agora, Gente, só que aí você tira o verde, né? pois é. Então, mas é assim, eu queria que todo mundo aqui que está pensando em refazer os seus projetos ou fazer uma alteração na sua casa, principalmente essas pessoas que moram em São Paulo ou em lugares que têm esse problema da drenagem da água, pensa nisso, procura saídas, não faltam, principalmente aqui no YouTube, vídeos ensinando e dando as ideias. Dando as ideias. Gente, lembra, qual é a necessidade? Drenagem. Então, como é que eu posso resolver isso? Isso. Agora, tem essa questão do verde, né? Como você falou, que Sim. era uma outra coisa que eu queria te perguntar. Ai, é tão legal a gente ficar conversando, mas nós temos que acabar. Mas eu queria te falar disso. Eu vejo aqui muito, muito, muito esses painéis verdes que são lindos, maravilhosos, eu sou apaixonada. Esses dias, quando eu fui fazer, esses dias, já faz algum tempo, quando eu fui fazer os terrários, que até tem um vídeo ensinando a fazer terrário, quem não assistiu, eu vou deixar aqui no link, o link aqui na descrição desse vídeo. Mas o que eu estava vendo é que as plantas que eu usei no meu terrário são normalmente as plantas que se usam naqueles jardins verticais. Sim. Então, é isso mesmo? Foi coincidência? Me fala. Não, normalmente para um terrário, você escolhe espécies que não tenham um crescimento muito rápido, que não sejam grandes, né? Porque senão ela vai acabar. Espera aí, só um pouquinho, Caetano. Houve aqui uma chamada e quebrou o áudio. Então, você fala de novo, tá? Lembra que eu te perguntei se é essa coisa da planta, tá? Então, vamos lá. É. Aí agora você começa a responder. Tá. Então, você escolhe para um terrário espécies que não tenham um crescimento muito rápido, que não sejam espécies de médio porte ou de grande porte, ou assim por diante, né? Então, você escolhe sempre espécies que são menores. Então, nos painéis, faz-se isso justamente com essa finalidade, né? E no painel dá até para você podar algumas, né? Então, por exemplo, língua de serpente, você consegue podar, né? Você pega alguns, vamos pensar aqui como se diz, agora fugiu o nome da planta que dá muito em árvore, as pessoas... A orquídea? Isso, um tipo de orquídea, bromélia. Uma espécie de Bromélia, sim. bromélia, né? Que ela é pequenininha, tem as folhinhas pequenas, então ela não vai crescer muito. Então, quando você pensa num painel, você tem que pensar nisso. Você não pode colocar espécie que cresça demais, porque aí ela vai se desenvolver e vai acontecer aquilo que eu comentei com você. Uma espécie, ela desenvolve em busca do sol e ela acaba matando as outras que não têm esse crescimento. Por isso que em alguns lugares onde você tem árvore demais, você não tem grama, porque ela não deixa Sim, bater sol ali e não deixa fazer a entendi. fotossíntese, não deixa receber oxigênio, não deixa a planta crescer, né? Sim. Então, por isso que se usa essas espécies menores, né? Então, até para manter a umidade, você fez o terrário, você mostrou isso, usa o musgo, né, ali embaixo, né? O musgo ajuda a manter essa umidade e o musgo vai manter o ambiente sempre úmido. Então, nunca usar espécies grandes demais para esse tipo de painel, né? Do É, painel. é bem interessante essa parte. Na Ásia já tem alguns prédios verdes, né? E a gente percebe que eles plantaram em volta do prédio todinho, né? Então ficou assim muito bonito, um negócio muito É. interessante. Quer dizer, E existem Caetano? saídas, muitas saídas. É Sim. questão da gente parar um pouquinho, da gente botar a mão na consciência e pensar um pouco e pensar no que agride menos o ambiente, já que não é ele que depende da gente, se nós que dependemos dele. Sim, é verdade. Mas É você uma sabe que inversão muito grande aí. você me Oi? falou uma coisa que eu achei muito legal, que foi assim, como você não tem espaço mais de terra na sua casa, você está fazendo isso na sua garagem. E aí eu estava lembrando que todas as vezes que eu estou num lugar, eu tenho que ter plantas ao meu redor, que é uma coisa que eu adoro.
Então, só que tem lugares que não é muito complicado, que é onde eu pensei naquela coisa do terrário, né? Porque é lugar sombreado, é lugar que não tem jeito que não vai bater sol ali direto e tal. E foi uma resposta. E esses dias, então, eu estava pensando, nós estávamos vendo um vídeo de música brasileira, e apareceu assim uma parte de, eu não sei se era São Paulo ou no Rio, que tinha muita laje, 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 laje. Aí meu filho falou assim: Nossa, mãe, olha ali, tem uma escada de lajes, né? Porque ele via aquelas lajes assim, uma em cima da outra no morro. E ele falou Sim, assim: Nossa, se você morasse lá, você ia transformar aquilo numa floresta. E eu, gente, eu nunca pensei nisso, porque assim, é muito comum aqui na Europa a gente ter o telhado verde, né? Que sim. as pessoas fazem aquela proteção para não entrar água no teto, né? Mesmo da casa, em cima das lajes, que eles nem usam essa laje forte como a nossa laje do Brasil, é só umas coisas fraquíssimas. Porque não tem, eles não põem aquelas colunas, ele não põe aquela ferragem. Gente, é uma coisa assim, parece que aqui é tudo casa de papel. Aqui é tudo casa, mesmo como diz o ditado para inglês ver. É tudo falso. É gesso, é papel, você dá um soco, tua mão sai lá do outro lado. Então aqui é tudo assim. E o teto também. Eles colocam aquelas vigas de madeira e coloca assim, tipo coisa mesmo de gesso em cima e depois põe aquele líquido, parece. Ai, como é que usa para o chão? É o impermeabilizante, né? Eles colocam aquele impermeabilizante e a telha por cima e está feita a casa. E mesmo assim, eles colocam esse telhado verde. Eles colocam lá plantas e tudo, e até umas plantas que crescem mais assim. E aí fico, gente, como é que esse teto aguenta? E aí eu fiquei pensando, Caetano, isso é possível? A gente transformar as nossas lajes em mini jardins, ou encher de vaso, ou mesmo plantar direto? Daria para eu fazer como o meu filho achou que eu ia fazer, hortas naquelas lajes? É possível fazer uma horta numa laje, Caetano? Aqui em São Paulo tem uma experiência boa assim. Um grupo de pessoas eles resolveram fazer uma horta na laje de um prédio. Só que começaram a produzir tanto que agora eles estão vendendo. Olha que Agora, legal! aqui no Brasil, o que acontece? A questão cultural é muito pesada e depois falta a tal da tecnologia para algumas coisas. Então, por exemplo, quando se faz um prédio, as pessoas deixam o prédio na laje, mas não molha, não pinga, não racha e assim por diante. Quando você faz uma casa aqui na periferia, a primeira chuva que dá, você já percebe que tem vazamento. Então, o material que está disponível para a grande engenharia não está disponível para a periferia. Então, você não consegue impermeabilizar uma laje aqui, tendo material de qualidade, pensando em fazer esse telhado verde. Então, a gente não consegue fazer. Por exemplo, minha laje, eu terminei de fazer, a primeira coisa que eu fiz foi cobrir, porque a primeira chuva que deu, vazou água em tudo, entrou água em tudo. Hum. E mesmo eu usando impermeabilizante, mesmo eu usando tudo isso, aí tem, por exemplo, uma manta asfáltica, né? Ela é colocada, você usa um maçarico para poder colocar essa manta asfáltica, mas o custo é alto. Então, as Mas pessoas da uma periferia coisa, não têm como fazer isso. mas, Caetano, o que eu vejo aqui também é as pessoas fazerem isso no telhado, né, no teto das casas, usando aquela lona, aquele plástico, sabe, plástico mesmo, Sei, o sei, plástico preto grosso. Não sei. seria uma alternativa esse plástico preto grosso? Seria o plástico filme, né? O mais grosso um pouco, que a gente usa normalmente para impermeabilizar muro onde vai aterro. Então, você estica, depois Ah, a terra não vai ter problema. Mas eles aí fazem entra, os lagos aqui. Os sim, lagos aqui na Inglaterra são todos feitos com esse plástico preto grosso. sim, no interior mesmo tem um sistema de tratamento de efluentes, né? Que a água que sai ali do esgoto e cai num tanque. E esse tanque ele é revestido com uma lona escura, mas ela é bem grossa. Então o tanque todinho é revestido com essa lâmina
para evitar que desbarranque, que dê problema depois e para facilitar também a limpeza. Agora, aqui existe um problema cultural muito grande, né? Das pessoas acharem que essa lona não vai funcionar. Eu vou gastar nessa lona, eu vou colocar aqui, mas depois, quando chover, vai molhar a minha casa. E aí eu entendi. vou perder tudo que eu fiz dentro da casa. Normalmente o acabamento aqui agora está sendo em gesso. Então, se bater chuva, acaba com tudo. Então, existe esse medo, existe essa cultura também de não fazer isso, com esse medo de que destrua a casa toda, né? E Sim, sim. depois tem um problema sério das pessoas acharem que um jardim é trabalhoso, que é a tal da sujeira, né? Então tem uma árvore aqui do lado que bate o vento e joga as folhas aqui para dentro da minha casa, né? Do meu quintal. Eu simplesmente varro e tiro as folhas, mas tem gente aqui que não gosta, já falou em cortar a árvore porque suja muito. Ai, gente, que horror. Então, essa cultura que tem que mudar. A É, cultura do desmatamento, a cultura da degradação, da destruição. Então, isso precisa mudar. Quer dizer, eu bebo água da represa, mas é na represa que eu libero todo o meu esgoto, é ali que eu construo minha casa, enfim, você destrói aquilo que você tem vai para a usar. sua sobrevivência, que é a Pois água. é. É. Então, Gente, é uma questão cultural muito séria é aqui. triste, mas tem um lado bom, de que toda mudança ela parte a partir de um primeiro passo. E o primeiro Sim, passo é tomarmos consciência de que isso precisa ser mudado. O sim. segundo passo é você saber que você pode mudar isso na sua casa. Então, pensa aí, escreve aqui embaixo, dá ideias para a gente do que você pode fazer para ter mais verde na sua casa. Olha, nós precisamos terminar. Ai, Caetano, Fred, ficaria conversando aqui horas com você. Muito legal, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E você, muito obrigada por ter assistido até aqui. E, gente, vamos fazer a nossa parte, vamos ter planta, vamos ter verde ao nosso redor. Se tem uma pedra no meio do caminho, tenta descobrir um jeito de contornar essa pedra. E isso significa que, se você gosta de planta e quer ter planta na sua casa, tenta encontrar um jeito de contornar as pedras que estão te impedindo de ter verde, de ter vida ao teu redor. Caetano, vamos dar tchau então para o pessoal. O que você gostaria de terminar falando para a gente? Eu acho que o despertar, né, dessa vivência, dessa consciência é que nós precisamos. E o que você falou, a partir do momento em que eu tomo uma decisão, eu enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa só, eu tenho que contagiar os outros. E a partir do momento que você contagia um vizinho, vai outro, 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 e a gente consegue fazer desse mundo um mundo melhor, né? Porque a gente realmente está precisando muito disso. Que legal, é verdade. Gente, muito obrigada, então. Muito obrigada, Caetano. Um beijo para Eu que vocês agradeço. todos e continuem aqui com a gente. Um beijo grande. Tchau.